Eu estou supondo que você escolheu este livro por uma série de razões. Talvez você seja um profissional de vendas experiente procurando aprimorar suas habilidades, talvez você administre um negócio e esteja procurando obter o que quer com mais frequência, ou talvez tenha gostado da capa lindamente projetada e se sentiu obrigado a dar uma olhada no interior. Uma coisa de que tenho certeza, porém, é que o fato de você ter chegado tão longe no livro me diz que você tem a mente aberta para a mudança e leva a sério o seu sucesso pessoal. Ao longo de meus estudos sobre pessoas, relacionamentos humanos e interações comerciais, fiquei impressionado com a forma como algumas pessoas alcançam resultados dramaticamente diferentes do que outras com o que parecem ser exatamente os mesmos ingredientes. Em negócios em que as pessoas têm produtos e recursos idênticos, algumas pessoas lutam para encontrar clientes, e ainda outros não conseguem parar de encontrar mais sucesso. Apesar de suas diferenças de atitude e empenho, essas pessoas de sucesso, eu aprendi, têm uma coisa em comum: elas sabem exatamente o que dizer, como dizer e como fazer valer a pena. Essa percepção me fascinou com a diferença que uma sutil mudança de palavras pode fazer no resultado de uma conversa inteira, e alimentou meu estudo sobre os gatilhos precisos que causam uma mudança no sistema de crenças de uma pessoa. Em 2012, publiquei um pequeno livro chamado Magic Words, seguindo as palavras que apresento fortemente em meus treinamentos e discursos. É um livro do qual estou muito orgulhoso, e não apenas porque este pequeno livro fez muitas listas de best-sellers. Mais importante, as pessoas que o compraram passaram a lê-lo, use o que aprenderam e obtenha ótimos resultados ao empregar mudanças simples em suas escolhas de palavras. Deixe-me explicar um pouco sobre o que são essas palavras mágicas. Palavras mágicas são conjuntos de palavras que falam diretamente ao cérebro subconsciente. O cérebro subconsciente é uma ferramenta poderosa na tomada de decisões porque é pré-programado através do nosso condicionamento para tomar decisões sem superanalisá-las. Funciona um pouco como um computador, tem apenas saída sim e não e nunca pode chegar a um talvez. É forte e decisivo e se move rapidamente. Usar palavras que falam diretamente para a parte do cérebro que está livre de talvez e responde por reflexo lhe dá uma vantagem justa na conversa e pode resultar em você conseguir o que quer com mais frequência. Exemplo: se você está procurando exemplos de onde seu subconsciente o serviu, aqui estão alguns exemplos simples: controlando sua respiração enquanto você dorme, auxiliando sua rotina em uma jornada familiar, permitindo que sua atenção seja imediatamente atraída para qualquer coisa que se assemelhe ao seu nome. Todos nós confiamos em nosso cérebro subconsciente diariamente para nos fazer passar. Todos nós confiamos em nosso cérebro subconsciente diariamente para nos fazer passar por tudo o que acontece sem que tenhamos que processar, calcular e cuidar de todas as decisões sozinhos. Neste livro, revisito algumas dessas palavras mágicas, adiciono algumas novas e forneço exemplos precisos para mostrar como aplicá-las às suas conversas. Faço tudo o que posso para ajudá-lo a entender os princípios por trás das palavras escolhidas e permitir que você encontre uma maior aplicação para eles em sua vida. Essas palavras são testadas e comprovadas para fornecer resultados quando aplicadas corretamente. Este livro é muito mais do que apenas palavras mágicas, no entanto. À medida que você trabalha em cada sessão, você receberá insights poderosos sobre o que motiva as pessoas e aprenderá como mudanças simples que você pode aplicar instantaneamente podem tornar sua vida muito mais fácil. Sim, o conselho visa aumentar o sucesso do seu negócio, mas todos os princípios discutidos são facilmente transferíveis para qualquer setor e todas as áreas da vida, para ajudá-lo a se tornar mais persuasivo e influente e ter um impacto maior em tudo o que faz. Meu conselho é ter um caderno e uma caneta com você quando você ler. Procure criar seus próprios exemplos enquanto trabalha em cada sessão. Em seguida, tome a decisão de experimentá-los o mais rápido possível, ficando mais confortável e confiante a cada vez que fizer isso. Tudo o que compartilho pode parecer simples, mas simples não significa necessariamente fácil. Fique confortável sendo desconfortável. Estou animado para ouvir sobre seus resultados, então, por favor, conecte-se comigo em sua plataforma social escolhida e compartilhe suas experiências de se tornar um catalisador de decisões mais habilidoso, garantindo que mais de suas conversas realmente contém. Não tenho certeza se é para você, mas uma das razões mais comuns que ouço das pessoas para não apresentarem sua ideia, produto ou serviço aos outros é o fato de terem medo da rejeição que poderiam receber. Foi por essa razão que imaginei que o melhor lugar para começar é com um conjunto de palavras mágicas que você pode usar para apresentar algo a praticamente qualquer pessoa, a qualquer momento, que seja completamente livre de rejeição. As palavras em questão são: não tenho certeza se é para você, mas vamos parar um pouco para entender como essa estrutura simples funciona. Abrindo uma declaração com as palavras: não tenho certeza se é para você, faz com que o cérebro subconsciente do ouvinte ouça: não há pressão aqui.
Ao sugerir que eles podem não estar interessados, você naturalmente aumenta sua intriga. Eles se perguntam o que é isso, e esse pico de curiosidade os prende. Além disso, ele aciona um motivador interno que diz a eles que uma decisão precisa ser tomada, e a abordagem suave garante que essa decisão pareça não pressionada e interna. A verdadeira magia, porém, é entregue através da palavra final de 3 letras desta sequência, uma palavra que normalmente deve ser evitada em todas as conversas, a palavra mas. Imagine receber um comentário do seu empregador que começa com as palavras: "Você sabe que é um membro realmente valioso da equipe. Adoramos tudo o que você faz aqui, mas algumas coisas precisam mudar. Qual é a única parte que você se lembraria? Estou supondo que a parte em que você mais se concentraria é tudo o que segue mas." A palavra mas nega tudo o que foi dito antes, então quando você diz a alguém: "Não tenho certeza se é para você, mas," o que a pequena voz dentro da cabeça do seu ouvinte ouve é: "Você pode quer ver isso." Quando você diz a alguém: "Não tenho certeza se é para você, mas," a vozinha dentro da cabeça de seu ouvinte ouve: "Você pode querer ver isso." Exemplos seguem-se alguns exemplos para o ajudar no seu dia a dia. Não sei se é para si, mas por acaso conhece alguém que lhe interesse, insira os resultados do seu produto ou serviço. Não tenho certeza se é para você, mas temos planos para sábado, e você pode se juntar a nós. Eu não tenho certeza se é para você, mas esta opção está disponível apenas para este mês, e eu odiaria que você perdesse. Essa abordagem livre de rejeição cria um resultado simples. Uma de duas coisas acontece: seu ouvinte se inclina e pede mais informações porque está pessoalmente interessado ou, na pior das hipóteses, diz que vai pensar um pouco. 2. Mente aberta. Se você perguntasse a uma sala de 1000 pessoas se eles se consideravam de mente aberta, tenho certeza de que mais de 900 delas levantariam a mão. Quase todo mundo na Terra pensa em si mesmo como atendendo a esse critério, e é muito fácil entender o porquê. Quando a alternativa está sendo considerada de mente fechada, essa percepção de escolha é quase garantida para orientar os outros em direção à sua ideia. Sabendo que as pessoas gostam de se ver como mente aberta, você pode facilmente se dar uma vantagem justa em suas conversas. Ao apresentar uma ideia totalmente nova a um estranho, amigo, prospecto ou membro da equipe, use as palavras: "Você tem a mente aberta", e seguir essa frase com um cenário que você deseja que eles aceitem permite que você atraia naturalmente as pessoas para exatamente o que você está procurando por apoio. Este prefácio muda você de ter 50 e 50 chances deles concordarem com você para chances de 90 e 10 a seu favor. Todo mundo quer ter a mente aberta. Exemplos. Aqui estão alguns exemplos das palavras na prática. Quão aberto você seria sobre tentar isso como uma alternativa? Você teria a mente aberta para dar uma chance a isso? Você tem a mente aberta para aumentar sua renda mensal? Você teria a mente aberta para ver se poderíamos trabalhar juntos? Cada uma dessas opções torna muito difícil para a outra pessoa rejeitar sua ideia e, pelo menos, faz com que ela se sinta obrigada a explorar a possibilidade. Parece que você está dando a eles uma escolha, quando na verdade você está pesando muito a única opção que você está dando a eles. Simplificando, você tem a mente aberta para pelo menos tentar. Ao apresentar uma nova ideia, comece com "você tem a mente aberta". Isso naturalmente atrairá as pessoas para exatamente o que você gostaria que elas apoiassem. Todo mundo quer ter a mente aberta. 3. O que você sabe? Com que frequência você se encontra em uma conversa que rapidamente se torna um debate porque você está falando com alguém que acha que sabe melhor e talvez até queira dar uma palestra com suas opiniões? Para influenciar os outros, você deve estar ciente de como controlar uma conversa. Uma maneira de recuperar o controle é mudar a posição da outra pessoa de uma de certeza para uma de dúvida. Normalmente, as pessoas tentam criar essa posição de incerteza desafiando diretamente a opinião da outra pessoa e talvez até entrando em uma discussão. Tenho certeza de que você já teve momentos em que ficou frustrado com a incapacidade de alguém de entender o que você está dizendo e confuso por não conseguir superar seus preconceitos. Isso pode acontecer regularmente quando você está tentando introduzir novas ideias ou conceitos, e a mentalidade de "eu sei melhor" de muitas pessoas pode ser difícil de superar. A melhor maneira de superar a mentalidade de "eu sei melhor" de muitas pessoas é questionar o conhecimento sobre o qual a opinião da outra pessoa foi fundada. Tenho certeza de que você quer impedir as pessoas de discutir com você, então essa situação pode resultar regularmente em você recuar ou se afastar. Para que uma opinião tenha mérito, no entanto, ela realmente deve ser fundamentada em alguma forma de conhecimento. A melhor maneira de superar esse tipo de conflito é não vencer a discussão, em vez disso, você deve questionar o conhecimento em que a opinião da outra pessoa foi fundada. O objetivo é transformar a situação em que a outra pessoa admita que sua opinião foi baseada em evidências insuficientes, mantendo a capacidade de salvar a face na conversa. É o poder no prefácio: "O que você sabe sobre,"
que suavemente ameaça a sua base de conhecimento e os obriga a compartilhar a referência na qual seu argumento se baseia. Muitas vezes, isso faz com que eles percebam que sua opinião forte era infundada. Exemplos que você pode usar no mundo real são: o que você sabe sobre nós, nosso negócio e a maneira como fazemos as coisas de forma diferente. O que você sabe sobre tudo o que mudou desde inserir evento? O que você sabe sobre como as coisas realmente funcionam aqui? O que você sabe sobre os benefícios de inserir setor de produtos? Essas perguntas permitem que a outra pessoa perceba que sua opinião talvez não seja correta, e ela pode rapidamente se tornar muito mais receptiva à mudança. O pior que pode acontecer é que você aprenda a base exata do argumento deles e possa então posicionar seu ponto de vista em contraste com ele. Use palavras como essa para desafiar os outros com confiança e evitar discussões que sempre terminam em perdedores, pois, independentemente de quem seja o perdedor, é improvável que você saia com o resultado desejado. Ou todos ganham, ou todos perdem. 4. Como você se sentiria se? Uma palavra que é jogada como confete em conferências é motivação, mas ainda assim, quando peço ao meu público que compartilhe comigo o que a palavra significa, tudo o que vejo em resposta são rostos em branco. É o significado desta palavra que cria a verdadeira base para a compreensão de todas as áreas de negociação, influência e persuasão, e você deve explorá-la mais se quiser ter um desempenho máximo. Simplificando, entender essa palavra significaria que você provavelmente poderia fazer qualquer pessoa fazer praticamente qualquer coisa. A palavra motivação deriva de duas palavras muito comuns forçadas juntas. A primeira parte da palavra, a parte motiv, é derivada da palavra latina motivus, cuja tradução moderna é motivo. Outra palavra para motivo é razão. A parte ação da palavra deriva de ação, e se alguém vai agir, eles vão fazer algo ou se mover. Isso significa que uma definição muito simples de motivação é uma razão para se mover ou uma razão para fazer. Agora pergunte a si mesmo: seria justo dizer que, se o motivo fosse grande o suficiente, você poderia fazer qualquer pessoa fazer praticamente qualquer coisa? Se você quer que as pessoas façam coisas que normalmente não querem, primeiro você precisa encontrar uma razão honesta que seja grande o suficiente. Entender quais razões são grandes o suficiente significa que você precisa entender como as pessoas são motivadas. As pessoas são motivadas por uma de duas coisas: evitando uma perda ou adquirindo um ganho potencial. Eles querem ir em direção à luz, a coisa boa que estão procurando, ou querem se afastar da coisa que poderia machucá-los. O mundo real nos diz que as pessoas trabalharão muito mais para evitar uma perda potencial do que para obter um ganho potencial. Maior do que isso é o fato de que quanto mais contraste você pode criar entre onde alguém não quer estar e onde eles esperam estar, mais provável é que você faça as pessoas se mudarem. Compreender a verdade da motivação, juntamente com este próximo ponto, fornece um contexto real para este conjunto de palavras mágicas. A segunda coisa que você deve considerar é se as pessoas baseiam suas decisões na emoção ou na lógica. A verdadeira resposta a essa pergunta é, de fato, ambos, só que a decisão é sempre tomada primeiro por razões emotivas. O mundo real nos diz que as pessoas trabalharão muito mais para evitar uma perda potencial do que para obter um ganho potencial. Algo tem que parecer certo antes de fazer sentido. Tenho certeza de que você se afastou de uma conversa confusa sobre por que a outra pessoa não seguiu seu conselho e se perguntou: não sei por que eles não fazem isso. Faz sentido para eles fazerem isso. Se você está tentando ganhar a discussão com base em seu conselho fazendo sentido, está tentando ganhar a discussão com base em seu conselho fazendo sentido, você está chamando o conjunto errado de razões. As pessoas tomam decisões com base no que parece certo primeiro. Se você pode fazer parecer certo, o resto é fácil. Compreender essas duas teorias complexas é a base para este conjunto de palavras mágicas, e tudo é reunido em um prefácio a uma pergunta. Ao apresentar um cenário futuro com as palavras, como você se sentiria se, você permite que a outra pessoa viaje no tempo até aquele momento e imagine as emoções que seriam desencadeadas naquele momento. Escolher momentos que desencadeiem emoções positivas e negativas permitirá que você crie uma verdade pela qual vale a pena mudar. Também preparará outras pessoas para aceitar suas ideias sobre como ajudá-las a alcançar o sucesso ou evitar a perda. O que você então cria é um cenário condicional voltado para o futuro, algo que eles podem ver por si mesmos. Os exemplos podem ser algo como: como você se sentiria se essa decisão levasse à sua promoção? Como você se sentiria se a concorrência passasse por você? Como você se sentiria se desse a volta por cima? Como você se sentiria se perdesse tudo? Que tal este: como você se sentiria se, no próximo ano, estivesse livre de dívidas, morando na casa dos seus sonhos e planejando suas próximas férias? Período de férias. Criando esses cenários futuros condicionais usando as palavras: como você se sentiria se,
deixa as pessoas empolgadas com o futuro e lhes dá uma razão para se mover em direção às boas notícias ou para longe das más notícias. Lembre-se, quanto maior o contraste, maior a probabilidade de você conseguir que alguém se mova. 5. Imagine você sabia que cada decisão que qualquer ser humano toma é feita pelo menos 2 vezes. A decisão é feita primeiro em sua mente hipoteticamente antes de ser feita na realidade. Na verdade, para que uma decisão se torne realidade, primeiro você deve ter pelo menos se imaginado fazendo isso. Você já esteve em uma situação em que você disse, ou mesmo apenas murmurou, essas palavras de volta para outra pessoa: eu simplesmente não conseguia me ver fazendo isso? É uma coisa literal. Se você não consegue se ver fazendo algo, as chances de você fazer isso são quase nulas. As pessoas tomam decisões com base nas imagens que veem em suas mentes, portanto, se você puder colocar imagens na mente das pessoas, poderá usar os resultados dessas imagens para influenciar suas decisões. Criar imagens na mente dos outros é feito contando histórias. Lembramos quando crianças de muitas histórias boas que começaram com as palavras "era uma vez". Quando ouvimos essas palavras, sabíamos que era hora de relaxar, aproveitar o momento e abraçar nossa imaginação enquanto alguém usava palavras para pintar um mundo para nós pularmos. Seria muito difícil envolver adultos com o mesmo prefácio poderoso, então você precisa de algumas palavras mágicas que criem o mesmo resultado pitoresco. Quando você ouve as palavras, apenas imagine, o cérebro subconsciente aciona um interruptor e abre o visualizador de imagens, o cérebro subconsciente aciona um botão e abre o visualizador de imagens, e não pode deixar de imaginar o próprio cenário que você está criando. Na sessão anterior, você aprendeu sobre a motivação para longe e para a motivação. Você pode aplicar essas mesmas regras exatas para como terminar seus cenários de apenas imaginar para ajudar a levar as pessoas a fazer as coisas que você gostaria que fizessem. Exemplos. Aqui estão alguns exemplos. Imagine como as coisas estarão daqui a 6 meses, uma vez que você tenha implementado isso. Imagine o que seu chefe diria se você perdesse essa oportunidade. Imagine o olhar nos rostos de seus filhos quando eles virem você conseguir isso. Imagine o impacto que isso pode ter. Permitir que o poder ligado à mente criativa da outra pessoa construa seu caso para você sempre o poupará de adivinhar e pode criar uma realidade mais vívida do que qualquer coisa que você possa descrever. Deixe-os fazer o trabalho duro. Imagine dizer a um membro da equipe ou prospect: imagine sorrisos nos rostos de seus filhos quando você diz que reservou uma viagem para a Disneylândia, ou imagine subir no palco e pegar aquele grande cheque de incentivo, ou imagine entrar na garagem em seu carro novinho em folha. À medida que você faz essas declarações, eles verão a imagem dessa mesma coisa acontecendo. Agora que eles viram a coisa, as chances são de que sua crença em alcançá-lo vá pelo telhado. Quero dizer, basta imaginar a diferença que vai ter para você e seu negócio. Criar imagens na mente dos outros é feito contando histórias. Quando você ouve "just imagine", o cérebro imagina o cenário que você está criando. 6. Quando seria um bom momento? Este simples conjunto de palavras nos ajuda a superar um dos maiores desafios que você enfrenta ao tentar levar as pessoas a dar uma olhada séria em seu produto, serviço ou ideia. Uma das maiores razões pelas quais suas ideias não são ouvidas é que os outros lhe dizem que simplesmente não tem tempo para considerá-las. Usando o prefácio, quando seria uma boa hora para, você leva a outra pessoa a assumir subconscientemente que haverá um bom momento e que não é uma opção. Esta suposição reconhece que haverá um momento em que isso pode definitivamente se encaixar em sua programação e que é apenas um caso de confirmação da hora e data específicas. É esse tipo de pergunta direta que impede as pessoas de lhe dizerem que não tem tempo e, como resultado, ajuda a evitar uma das maiores objeções que as pessoas enfrentam. Exemplos para você usar incluem: quando seria um bom momento para você dar uma boa olhada nisso? Quando seria um bom momento para começar? Quando seria um bom momento para falar a seguir? Em todos esses cenários, certifique-se de que, ao receber uma resposta, trabalhe para agendar o próximo ponto de contato preciso para manter o controle da conversa em suas mãos. Quando você conseguir fazer o acompanhamento ou falar novamente no horário combinado, por favor, não pergunte o que eles acharam sobre o que você pediu para eles olharem. Isso torna mais fácil para eles falarem de más notícias ou exporem suas preocupações. Em vez disso, troque essa pergunta por "então, o que você gosta sobre isso?" e vê-los listar os motivos das boas notícias. O prefácio "quando seria uma boa hora para" leva a outra pessoa a supor que haverá um bom momento e que não é uma opção. 7. Imagino que você não tenha conseguido aderindo ao tema de acompanhar as pessoas. Pensei em compartilhar algumas palavras que você pode usar naqueles cenários em que você tem medo de entrar em contato com a outra pessoa porque pensa eles não fizeram a coisa que você gostaria que eles fizessem. Sabe aquelas vezes em que você enviou alguns detalhes ou eles disseram que precisavam consultar outra pessoa, e agora você precisa entrar em contato para dar o próximo passo?
Quando você está com medo de que alguém não tenha feito algo, em vez de perguntar como foi, você pode querer iniciar a conversa de maneira um pouco diferente. Abra a conversa permitindo que a outra pessoa salve a cara, mas também evitando que ela use qualquer uma das desculpas que você acha que ela pode usar. Isso os deixa sem ter para onde ir na conversa além de onde você gostaria que eles fossem. A razão pela qual eles não podem usar as desculpas é porque você foi ousado o suficiente para iniciar a conversa de uma maneira que sugere que eles estavam prestes a usar a mesma desculpa que prepararam, ao prefaciar sua pergunta com: "Acho que você não got around to." Imagine que você está fazendo uma ligação telefônica para alguém. Imagine que você está fazendo uma ligação telefônica para alguém que disse que precisava consultar seu parceiro antes de tomar uma decisão. Se você perguntar: "Acho que você ainda não conseguiu falar com seu parceiro", agora se torna impossível para eles usar essa desculpa. Eles respondem de duas maneiras: ou eles se sentem orgulhosos por terem feito o que prometeram, ou ficam envergonhados por não terem feito e fazem uma nova promessa de corrigir esse fato. Outros exemplos podem ser: "Acho que você ainda não deu uma olhada nos documentos." "Eu estou supondo que você ainda não conseguiu marcar uma data." "Eu estou supondo que você ainda não chegou a tomar uma decisão." Ao pressionar para o cenário negativo, você faz com que as pessoas subam para o positivo ou digam como elas vão consertar o que disseram que fariam. Ao usar as palavras que você teme que elas possam lhe devolver a outra direção, você cria um cenário que os desarma completamente. Se você diz a alguém: "Acho que você ainda não tomou uma decisão sobre isso", e eles dizem: "Não, você está certo. Ainda estamos pensando nisso", você pode abrir a negociação. Se, em vez disso, eles disserem: "Não, temos e tomamos uma decisão", você pode dizer: "Ótimo, quando estamos prontos para começar." Ao pressionar para o cenário negativo, você faz com que eles subam para o positivo ou digam como eles vão consertar o que eles disseram que fariam, porque a maioria das pessoas são pessoas de palavra e se sentem muito mal quando estão chamou por isso. 8 trocas simples usando uma técnica simples. Vou fornecer 2 peças de mágica em uma sessão curta. A psicologia por trás dessa técnica, que envolve transformar uma pergunta aberta em uma fechada, resulta em você receber um resultado ou resposta garantido. Veio a mim, em primeiro lugar, tentar evitar um erro gigante que vejo tantas pessoas cometerem quando chegam ao final de uma apresentação de vendas. Após muitas apresentações, a pergunta que as pessoas fazem é: "Você tem alguma dúvida?" Perguntar isso cria a sugestão subconsciente de que a outra pessoa deve ter perguntas. Se não tiver, faz com que se sinta peculiar e talvez até um pouco estúpida. Isso os encoraja a deixar a conversa de tomada de decisão e ir embora para pensar sobre isso. Uma simples mudança de redação coloca você no controle. Troque a frase: "Você tem alguma dúvida?" com o melhorado: "Que perguntas você tem para mim?" Uma simples mudança de redação move isso de fora de seu controle para completamente sob seu controle. Troque a frase: "Você tem alguma dúvida?" com o melhorado: "Que perguntas você tem para mim?" No minuto em que você assume um resultado, a resposta mais fácil para eles é que eles não têm perguntas. O que isso realmente significa? Isso significa que eles tomaram uma decisão e você está perfeitamente posicionado para solicitá-la. Essa mudança de redação geralmente resulta em você obter essa resposta ou nas perguntas específicas para as quais elas precisam de respostas. De qualquer forma, você está muito mais perto de uma decisão e evita o temido preciso de algum tempo para pensar sobre isso. Essa foi a primeira lição simples, mas prometi 2 por 1 nesta sessão. Esta próxima mudança é tão simples e tão profunda, funciona tanto falada, escrita, por mensagem de texto, funciona em qualquer lugar. É melhor usado quando você deseja obter uma informação adicional da outra pessoa e deseja sem esforço. Considere um cenário em que você conheceu alguém e gostaria de conversar com ele mais tarde. Um erro que muitas pessoas cometem é perguntar: "Posso ter o número do seu telefone?" Quando você pergunta a alguém: "Posso ter o seu?", cria uma resistência baseada em permissão na outra pessoa, o que torna mais difícil conseguir o que você esperava, já que uma resposta sim ou não é necessária. Pode ser visto como uma invasão de privacidade. Em vez disso, faça a pergunta alternativa: "Qual é o melhor número para entrar em contato com você?" Resulta em pessoas fornecendo sem esforço as informações que você solicitou. Ambos os conjuntos de palavras mágicas demonstram como mudar ambos os conjuntos de palavras mágicas demonstram como a mudança de algumas palavras pode fazer toda a diferença nos resultados que você obtém de suas conversas. Mudar algumas palavras pode fazer toda a diferença nos resultados que você obtém de suas conversas. 9. Você tem 3 opções. As pessoas odeiam se sentir manipuladas e quase sempre querem sentir que tomaram a decisão final. Quando alguém precisa de ajuda para decidir, usar essas palavras pode ajudar a estreitar o olhar, reduzir suas escolhas e facilitar a escolha.
As palavras a meu ver, você tem 3 opções ajudam a outra pessoa no processo de tomada de decisão e permitem que você pareça imparcial ao fazê-lo. Você está simplesmente apresentando suas opções, mas agora você tem a oportunidade de exibi-las de uma maneira que favoreça a sua escolha preferida. O ritmo de 3 facilita a audição para a outra pessoa e, ao deixar sua escolha preferida para o final, você constrói facilmente o valor dessa opção e carrega as opções para que seu resultado preferido se destaque como um favorito claro. Com certeza, poderíamos brincar com vários exemplos. Na verdade, provavelmente poderíamos pensar em dezenas que se relacionam com sua vida, mas aqui está uma para ajudar seu pensamento. Exemplo: imagine que você está procurando alguém para se juntar à sua empresa ou organização e eles estão em dúvida sobre isso. Comece fazendo uma declaração que define o cenário para o cenário da vida real. Essa declaração pode ser algo assim: então, você está atualmente em um trabalho que você odeia. Você não está gostando tanto, as horas são longas, está mantendo você longe de sua família e o dinheiro não está nem perto do que você gostaria que fosse. Mostramos uma oportunidade de negócio e você gostou, mas não sabe exatamente o que fazer. A meu ver, você tem 3 opções. Primeiro, você pode procurar outro emprego, trabalhar em seu currículo, enviar candidaturas, passar por entrevistas e trabalhar em todo esse processo para talvez encontrar outro empregador oferecendo um pacote semelhante e mais do que provavelmente esperando o mesmo tipo de trabalho pelo mesmo retorno. Em segundo lugar, você não poderia fazer absolutamente nada, ficar exatamente onde está agora, aceitar que suas circunstâncias atuais são tão boas quanto possível e apenas engolir. Ou, terceiro, você pode tentar, trabalhar junto com o que está fazendo agora e ver até onde vai. Dessas 3 opções, qual será mais fácil para você? Terminar com outro conjunto de palavras mágicas significa que eles precisam escolher uma dessas opções. O que vai ser mais fácil para você, significa que a laboriosa opção de novo emprego está fora de cogitação. Como ficar parado já estava fora da mesa, a única opção que resta é a mais fácil, aquela que você quer que eles escolham, aquele que você deixou para o final e empilhou a seu favor porque fez desse o caminho de menor resistência. Então, comece com você tem 3 opções, termine com o que será mais fácil para você, e observe as pessoas escolherem sem esforço a escolha que antes achavam tão difícil de fazer. 2 tipos de pessoas como empreendedores, profissionais de vendas e donos de empresas, muitas vezes temos a responsabilidade de ajudar as pessoas a se decidirem. Para mim, a principal descrição do trabalho de todos os profissionais de vendas é ser catalisador de decisões na vida de seus clientes e prospects, mas ainda assim o trabalho pode ser descrito de forma mais simples como profissional formador de mentes. Há muitas pessoas que fazem um ótimo trabalho em fazer com que as pessoas se interessem por algo, no entanto, é o momento final de ajudar as pessoas a decidir que cria a ação que impulsiona os resultados. Essa é a parte difícil. Ajude as pessoas a escolher removendo algumas das opções e criando opções fáceis. As decisões se tornam mais fáceis quando as escolhas são polarizadoras. Vinho tinto ou branco, férias na praia ou esqui, comédia romântica ou ação, tudo isso se torna decisões mais simples do que a alternativa mais ampla. Seu objetivo é criar uma declaração que apresente a escolha e, em seguida, permitir que a outra pessoa escolha. Pedir às pessoas que decidam por si mesmas quem são com as palavras mágicas. 2 tipos de pessoas leva a uma decisão quase instantânea. No segundo que alguém ouve, existem 2 tipos de pessoas neste mundo, a pequena voz em sua cabeça imediatamente se pergunta qual deles são, e eles esperam com a respiração suspensa para ouvir as escolhas. Eles são, e eles esperam com a respiração suspensa para ouvir as escolhas. Exemplos agora, seu papel é oferecer a eles 2 opções e fazer com que uma delas se destaque como a opção mais fácil. Aqui estão apenas alguns exemplos. Existem 2 tipos de pessoas neste mundo, aquelas que deixam seu sucesso financeiro pessoal nas mãos de seus empregadores e aquelas que assumem total responsabilidade e constroem seu próprio futuro. Existem 2 tipos de pessoas neste mundo, aqueles que julgam algo antes mesmo de experimentá-lo e aqueles que estão preparados para tentar algo e basear sua opinião em sua própria experiência. Existem 2 tipos de pessoas neste mundo, aqueles que resistem à mudança em favor da nostalgia e aqueles que se movem com os tempos e criam um futuro melhor. Você deve ser capaz de ver o padrão nos exemplos e entender como as opções são claramente empilhadas em favor da decisão que você gostaria que eles escolhessem. Algo para você pensar como leitor é que existem 2 tipos de pessoas neste mundo, as que leem livros assim e não fazem nada e as que colocam em prática o que leem e desfrutam de resultados imediatos. 11 Aposto que você é um pouco como eu. Este conjunto de palavras é possivelmente um dos meus favoritos porque pode ajudar praticamente qualquer pessoa a concordar com praticamente qualquer coisa. É ainda mais poderoso em uma conversa com um estranho do que com alguém que você já conhece.
Quando você está falando com um estranho, a conversa precisa se mover com facilidade, o que significa que normalmente segue o caminho de menor resistência. Se você usar este prefácio antes de um cenário que gostaria que as pessoas acreditassem ser verdade, espere que eles concordem com você de todo o coração, rápida e facilmente. Prefaciar uma declaração com as palavras mágicas, aposto que você é um pouco como eu, muitas vezes resulta na outra pessoa concordando confortavelmente com o que você está dizendo, desde que você seja razoável. Isso serve como uma ferramenta maravilhosa para ajudar a reunir evidências para usar na construção de suas recomendações posteriores. Minha experiência me ensinou que muitos clientes, prospects e pessoas em geral nem sempre são completamente honestos. Fazer com que eles forneçam evidências que apoiem seu objetivo torna mais difícil para eles discordarem de você. Você pode usar esse conjunto de palavras para ajudar a evitar muitas objeções comuns, obtendo total concordância com algo que eles poderiam ter tentado obter concordância total com algo que poderiam ter tentado usar como uma desculpa futura. Exemplos: imagine que você teme que alguém se oponha à sua ideia porque não tem tempo para se comprometer com ela. No início da conversa você poderia dizer algo como: aposto que você é um pouco como eu, você gosta de trabalhar duro agora, sabendo que isso trará dividendos no futuro. Aposto que você é um pouco como eu, você odeia assistir TV ruim à noite e prefere trabalhar em algo benéfico. Aposto que você é um pouco como eu, você é uma pessoa ocupada que está sempre fazendo malabarismos para fazer tudo. Coloque esses tipos de declarações em conversas iniciais enquanto mantém contato visual com a outra pessoa e apenas observe-a acenar de volta para você. Quando o fazem, isso significa que eles sabem que você sabe que eles concordam com esses conceitos. Isso torna muito mais difícil para eles dizerem que não tem tempo para fazer o que você demonstrou que poderia dar a eles as coisas que eles disseram que querem. As palavras mágicas "aposto que você é um pouco como eu" geralmente fazem com que a outra pessoa concorde confortavelmente com você. 12. Então nossos padrões de fala, padrões de escuta e, por sua vez, sistemas de crenças são todos pré-programados e programados em nós durante toda a nossa infância, tanto que os padrões repetitivos de palavras que recebemos até a adolescência criam hábitos, sistemas dentro de nossos sistemas de crenças, nos quais nos apoiamos para apoiar nosso processo de tomada de decisão pessoal. Um exemplo disso é um padrão simples de fala que apareceu muito em sua juventude, e seu impacto é muitas vezes esquecido. Os adultos fizeram muitas declarações condicionais para nós quando éramos crianças, como: se você não comer todo o seu jantar, então você não vai conseguir nenhuma sobremesa. Se você não estudar muito na escola, então você não vai entrar na faculdade ou no emprego que espera. Se você não arrumar seu quarto, vai ficar de castigo pelo fim de semana. Exemplos: quando eles fizeram declarações condicionais como essas para você, é provável que você tenha acreditado neles. Essas declarações têm poder sobre nossas crenças e ações. Como consequência, criar um cenário usando o prefácio "se" e adicionar um segundo cenário com o prefácio "então" significa que as pessoas provavelmente acreditarão no resultado. Se você decidir experimentar, prometo que não ficará desapontado. Se você colocar isso em suas lojas, tenho certeza de que seus clientes vão gostar. Se você me der uma chance no papel, estou confiante de que me agradecerá mais tarde. Ao criar este "se", então sanduíches, você pode posicionar resultados garantidos que são muito difíceis de não acreditar. Se você estiver preparado para experimentar, tenho certeza de que verá os resultados logo no primeiro dia em que tentar. 13. Não se preocupe. O que eu mais amo neste próximo conjunto de palavras simples é o poder que elas têm sobre as pessoas que estão nervosas, apreensivas ou mostrando sinais de preocupação. Você sabe quando pode ver e sentir a ansiedade em alguém, quando ela está incerta sobre o que fazer em seguida ou talvez até com medo. Essas duas palavras mágicas proporcionam alívio instantâneo e normalmente você pode ver a mudança no destinatário. Diga as palavras, não se preocupe, e a tensão simplesmente se dissipa à medida que ficam mais relaxadas. Apenas duas palavras que, ditas com confiança e calma, criam um resultado que equivale à expressão "ufa", aquele pequeno suspiro que sai quando eles começam a se sentir no controle. Isso é particularmente útil em cenários de alto estresse, quando confrontado com alguém que está em pânico ou apenas para deixar alguém confortavelmente à vontade. No minuto em que alguém estiver indeciso, mantenha sua postura, fique relaxado e dê a sensação de que você tem isso sob controle e pode ajudá-lo a dar o próximo passo. Exemplos: os exemplos incluem, não se preocupe. Você deve estar nervoso agora. Não se preocupe, eu sei que você não sabe o que fazer agora, mas é para isso que estou aqui. Estou aqui para ajudá-lo nesse processo e superar todos os obstáculos à medida que eles surgem ao longo do caminho. Não se preocupe. Eu me senti exatamente como você se sente agora antes de começar, e olhe para mim agora. Então,
Não se preocupe se você está se perguntando como vai fazer com que todas essas novas escolhas de palavras grudem. Eles virão com o tempo, e você logo o dominará depois de melhorar um pouco de uma conversa para outra. Não se preocupe, é particularmente útil em cenários de alto estresse, quando confrontado com alguém que está em pânico, deixa as pessoas à vontade. 14. A maioria das pessoas, essas duas palavras, que contêm apenas 10 letras, são possivelmente responsáveis por mais do meu sucesso na negociação do que qualquer outra estratégia que tenha empregado em meus negócios. A indecisão é a maior coisa que impede o progresso, e essas palavras podem ajudar as pessoas a sair da procrastinação em um piscar de olhos. Existem algumas coisas que valem a pena entender sobre as pessoas, e essas são duas grandes. Primeiro, as pessoas confiam muito no fato de que pessoas como elas tomaram uma decisão antes delas e que essa decisão funcionou muito bem. Considere este cenário, talvez um que você tenha experimentado. Nas férias, você viu um grupo de crianças no topo de uma rocha querendo pular na água abaixo, mas ninguém quer ir primeiro. No entanto, assim que uma pessoa é corajosa o suficiente para ir primeiro e pular na água, aterrissar com um respingo e não sofrer nenhum ferimento, mas em vez disso, romper a superfície com um grande sorriso no rosto, agora todo mundo parece pensar nisso é uma boa ideia. Seres humanos, pessoas, você e eu, todos nós gostamos de seguir os outros e confiar que há segurança nos números. Segundo, às vezes as pessoas precisam saber o que fazer, mas sem segundo, às vezes as pessoas precisam saber o que fazer, mas sem a permissão delas pode parecer rude. Tenho certeza de que muitas vezes você quis dizer, o que eu acho que você deveria fazer é, esses dois fatores criam o poder na aplicação das palavras mágicas à maioria das pessoas. Agora, quando você se depara com um momento em que o que você quer dizer é, olha, o que eu acho que você deveria fazer é isso, mas você não pode dizer isso porque é meio desagradável, em vez disso, você pode simplesmente declarar o que a maioria das pessoas faria nessa situação e observe como isso muda tudo. Quando você diz às pessoas o que a maioria das pessoas faria, seu cérebro subconsciente diz, eu sou a maioria das pessoas, então se isso é o que a maioria das pessoas faria, então talvez seja isso que eu deveria fazer também. Quando você diz às pessoas o que a maioria das pessoas faria, o cérebro delas diz, eu sou a maioria das pessoas, então talvez seja isso que eu deva fazer também. Os exemplos para isso são infinitos. O que a maioria das pessoas faz é preencher os formulários comigo aqui hoje. Você então recebe seu pacote de boas-vindas e nós o reservamos para um lançamento. O que a maioria das pessoas faz é fazer um pequeno pedido para começar, comprometer-se com alguns dos melhores produtos, ver como eles funcionam em suas rotinas diárias e depois decidir o que querem fazer em seguida. A maioria das pessoas em suas circunstâncias agarraria essa oportunidade com as duas mãos, sabendo que quase não há risco. Tente argumentar com cada um desses pontos e veja o quanto eles podem ser usados para fortalecer seu ponto de vista. Na verdade, a maioria das pessoas coloca as palavras a maioria das pessoas em algumas de suas conversas diárias, e a maioria dessas pessoas vê um efeito positivo e imediato em sua influência. A maioria das pessoas coloca as palavras a maioria das pessoas em suas conversas diárias, e a maioria dessas pessoas vê um efeito positivo e imediato. 15. As boas novas. Agora é a hora de falarmos sobre como você pode reverter toda essa energia negativa, a energia negativa que vem de outras pessoas em sua equipe, outras pessoas que você está prospectando ou talvez apenas outras pessoas em sua vida. Essas palavras fornecem uma ferramenta para transformar o negativo em positivo usando uma técnica chamada rotulagem. No momento em que você aplica um rótulo a algo, torna-se quase impossível para outra pessoa na conversa abandonar esse rótulo. É a aceitação desse novo rótulo que cria a capacidade de mudar a direção de uma conversa com o mínimo de esforço e movê-la para um resultado mais positivo. Usando as palavras mágicas, a boa notícia é, como um prefácio ao seu ponto escolhido, garante que o destinatário tenha que aceitar o rótulo que você anexou a ele. Esse giro otimista pode ajudá-lo a enfrentar a negatividade em sua vida, evita que você acabe em uma conversa autossabotadora de culpa e pena e ajuda você a começar a construir uma nova direção. Se alguém está questionando sua capacidade de fazer algo, então você pode responder com, olha, a boa notícia é que temos dezenas de pessoas que estavam exatamente na mesma situação quando começaram, pessoas que estavam exatamente na mesma situação quando começaram. Eles começaram e se tornaram bem-sucedidos e estão aqui para apoiá-lo também. Se eles não tiverem certeza se possuem as habilidades necessárias para fazer o negócio funcionar, você pode dizer, a boa notícia é que temos um treinamento abrangente que você pode concluir no seu próprio ritmo para fornecer todas as habilidades que você precisa para fazer um sucesso deste negócio. E quando alguém está resistindo à mudança, mas diz que quer mais sucesso, você pode responder com, a boa notícia é que você já sabe que o que está fazendo agora não está funcionando, então qual é o mal em tentar isso?
Ao prefaciar as coisas com a boa notícia você faz com que as pessoas enfrentem com otimismo e eliminam qualquer energia negativa da conversa. Ao prefaciar as coisas com a boa notícia você faz com que as pessoas encarem o futuro com otimismo e eliminam qualquer energia negativa da conversa. Você pode usar esse mesmo princípio com mais duas palavras quando se deparar com pessoas que dão desculpas ou razões pelas quais não estão prontas para seguir em frente. Quando alguém lhe dá uma desculpa, eles esperam que você recue e discuta sobre esse ponto. Da próxima vez que alguém lhe disser uma razão pela qual não quer fazer algo, responda dizendo: isso é ótimo. Quando alguém diz: eu não poderia fazer isso por causa disso, digamos: ótimo. Quando alguém diz: eu não poderia fazer isso por causa disso, diga: isso é ótimo. Você acabou de descobrir outra maneira que não funciona e observe como eles olham para você de maneira diferente. Você mudou a forma como eles pensam. Agora, alguns deles podem pensar que você perdeu completamente, mas você provavelmente não queria essas pessoas em sua vida de qualquer maneira. Ao trazer mais positividade para situações com a boa notícia e responder com isso é ótimo, você logo começa a mudar o equilíbrio nos pensamentos das pessoas e permite que elas se questionem em direção a um melhor resultado e comportamento. Ao trazer mais positividade para situações com a boa notícia e responder com isso é ótimo, você logo começa a mudar o equilíbrio nos pensamentos das pessoas. 16. O que acontece a seguir? Vamos aplicar algum contexto que acontece em muitas discussões relacionadas a negócios. Você criou uma oportunidade, conseguiu um cliente em potencial, saiu, mostrou a eles como você pode ajudá-los e os acompanhou durante toda a sua apresentação, e agora você está no ponto em que eles concordaram e sorriram durante todo o caminho. Apresentou a eles. Você quer que eles se comprometam, mas depois de toda essa construção de relacionamento e transmissão de conhecimento, a conversa é interrompida sem ninguém liderar a decisão real e isso acontece com muita frequência, e é um produto do fato de as pessoas terem tanto medo de serem vistas como insistentes ou controladoras que não conseguem terminar o trabalho que começaram. Pode ser muito fácil deixar a tomada de decisão para outras pessoas e esperar que elas façam a escolha certa, mas sem a sua ajuda, muitas vezes outros não tomam nenhuma decisão e todos saem perdendo. Nessas discussões consultivas, é sua responsabilidade liderar a conversa e, após o compartilhamento das informações necessárias, seu papel é levá-la ao fim. Você precisa deixá-lo saber o que acontece a seguir, então as palavras mágicas você precisa deixá-lo saber o que acontece a seguir, então as palavras mágicas que você precisa são exatamente isso. O que acontece a seguir esta é uma maneira perfeita de conectar todas as informações de que eles precisam para tomar uma decisão, as informações que você forneceu quando apresentou a eles e levá-los até a conclusão que precisa seguir. Então, o que você faz é criar uma cena. Você não pergunta a eles o que eles gostariam de fazer, você apenas diz a eles o que acontece a seguir. O que acontece a seguir é que vamos tirar alguns momentos, preencha alguns de seus dados pessoais e prepare tudo para você receber tudo o mais rápido possível. Depois, precisamos agendar outra reunião para começarmos. Nesse ponto, vou ajudá-lo em todas as etapas para garantir que você atinja seus objetivos e esteja totalmente ciente de todo o suporte disponível para você. Em termos de registro de seus dados, qual é o melhor endereço para você? É sua responsabilidade conduzir a conversa e, após o compartilhamento das informações necessárias, seu papel é levá-la ao fim. Terminar este processo com uma pergunta fácil de responder é a chave para obter uma resposta rápida e um resultado positivo. No exemplo que acabamos de discutir, você deve ver como, apenas fazendo essa pergunta simples no final, no segundo em que eles respondem com o endereço, significa que eles estão avançando com sua proposta. Endereço significa que eles estão avançando com sua proposta. Você pode confortavelmente fazer qualquer tipo de pergunta para fechar seu cenário. Quanto mais fácil for a pergunta para responder, mais fácil será sua decisão. Ter uma conversa concisa e construtiva sobre o que acontece a seguir significa que você fecha com sucesso muito mais conversas na primeira reunião e faz mais acontecer nos momentos que você tem com as pessoas. Quanto mais fácil for a pergunta para responder, mais fácil será sua decisão. 17. O que faz você dizer isso? As objeções são uma parte comum da vida cotidiana. Enfrentamos a indecisão dos outros em nossas vidas pessoais e profissionais e muitas vezes nos vemos tendo que aceitar a ideia de outra pessoa. Essas conversas podem se tornar conflitantes, então para evitar discussões, a maioria das pessoas está feliz em deixar de lado seu objetivo em favor de uma vida fácil. Para superar uma objeção, você deve primeiro entender o que realmente é uma objeção. Sempre existe a possibilidade de que uma objeção seja uma alternativa a dizer não, obrigado ou uma forma de deixar a decisão de lado para outro dia.
No entanto, é sempre uma mudança no controle da conversa e, no momento em que qualquer objeção é levantada, a outra pessoa toma o poder e você é obrigado a responder aos desejos dela. O sucesso na negociação tem tudo a ver com manter o controle em uma conversa, e a pessoa no controle é sempre a pessoa que está fazendo as perguntas. Ao tratar cada objeção que você enfrenta como nada mais do que uma pergunta, você pode recuperar rapidamente o controle da conversa fazendo uma pergunta em troca. Exemplos em um ambiente de negócios: objeções comuns incluem: eu não tenho tempo, é a hora errada, eu quero comprar ao redor, eu não tenho dinheiro agora, preciso falar com outra pessoa antes de tomar uma decisão sobre isso. A pior coisa que você pode fazer quando tal objeção é levantada é responder com seu contra-argumento e fazer declarações que refutem sua opinião atual. Em vez disso, você pode enfrentar cada uma dessas objeções comuns de forma eficaz, sendo curioso sobre elas e fazendo uma pergunta na direção oposta. O sucesso na negociação tem tudo a ver com manter o controle em uma conversa, e a pessoa no controle é sempre a pessoa que está fazendo as perguntas. Claro, você pode desenvolver perguntas únicas e precisas para desafiar todas as objeções que você enfrenta. Como alternativa, você pode se apoiar em um conjunto de palavras mágicas que serviu em milhões de cenários semelhantes. O que te faz dizer isso? Cenários semelhantes. O que te faz dizer isso? Exemplos: aqui estão alguns exemplos. O cliente diz: preciso falar com outra pessoa antes de tomar uma decisão sobre isso. Você diz: o que te faz dizer isso? O cliente diz: realmente, não tenho todo o dinheiro agora. Você diz: o que te faz dizer isso? O cliente diz: realmente não tenho certeza se tenho tempo para encaixar isso no que estou fazendo agora. Você diz: o que te faz dizer isso? Essa mudança de controle agora deixa a outra pessoa obrigada a dar uma resposta e preencher as lacunas em sua declaração anterior. Ele evita que você faça pré-julgamentos ou entre em uma discussão, e permite que você entenda melhor o ponto de vista deles antes de recomendar um próximo pensamento ou ação. O que você está pedindo que eles façam é se explicarem adequadamente. As palavras: o que te faz dizer isso? Significa que agora eles têm que assumir a responsabilidade e explicar o que eles realmente querem dizer. Ter isso explicado corretamente o coloca em uma posição na qual você pode ajudá-los com sua decisão ou pelo menos ter uma maior compreensão do motivo pelo qual eles não podem fazê-lo neste momento. 18. Antes de mudar sua mente, mover alguém de um não para um sim é quase impossível. Antes que você possa levar alguém a um acordo total, sua primeira ação é movê-lo para uma posição de talvez. Quando você se encontra em uma posição em que a outra pessoa está inclinada a não escolher sua ideia, você pode rapidamente movê-la de volta em sua direção, prefaciando sua próxima ação com outro conjunto de palavras mágicas: antes de decidir. Exemplos: aqui estão alguns exemplos de como você pode usar essas palavras para manter a conversa viva. Antes de decidir, vamos nos certificar de que analisamos todos os fatos. Antes de se decidir, por que não repassamos os detalhes mais uma vez para que você saiba ao que está dizendo não? Antes de decidir, não faria sentido falar com mais algumas pessoas sobre a diferença que isso pode fazer para você e sua família? Esses exemplos simples muitas vezes podem tirar as pessoas de uma posição de não e permitir que a negociação continue, fazendo com que elas olhem de uma perspectiva diferente. É essa mudança de ponto de vista que permite que você adicione informações alternativas para apoiar sua ideia e aumentar sua influência sobre a decisão deles. 19. Se eu puder, você poderia. Você já esteve em um desses cenários em que seu cliente em potencial ou cliente recua com razões pelas quais eles não podem fazer o que você gostaria que eles fizessem? Talvez eles estejam procurando por você para fazer uma alteração em seus termos padrão ou eles gostariam que você oferecesse um preço melhor. Essa mesma coisa aparece em nossas vidas pessoais quando as pessoas dão desculpas sobre por que não podem comparecer a eventos ou celebrações. Essas situações são criadas pela outra pessoa entregando uma condição externa que está afetando sua capacidade de avançar com sua ideia. Eles se retiraram do processo e abdicaram da responsabilidade por algo fora de seu controle. Você tem o poder nessas situações para isolar essa condição e remover a barreira respondendo com uma pergunta poderosa que elimina o argumento deles. Isso é alcançado usando a estrutura de perguntas. Se eu puder, então você. Imagine que você quer que um amigo se junte a você para sair à noite na próxima sexta-feira. Seu amigo diz que a razão pela qual eles não podem acompanhá-lo é porque o carro está para reparo e os ônibus não chegam tão tarde. Você pode eliminar esse desafio com a pergunta: se eu puder buscá-lo e deixá-lo em casa, você estará pronto para as 7 da noite. O mesmo princípio pode ser usado quando alguém o procura para reduzir seu preço de acordo com uma oferta competitiva. Se eu puder igualar esse preço para você, você ficaria feliz em fazer o pedido comigo hoje? Em ambos os cenários, você ainda não é obrigado a cumprir a condição apresentada, mas está no controle do que acontece a seguir.
Você pode receber mais razões e honestidade da outra pessoa que o impede de seguir em frente, ou pode descobrir que obteve o acordo dela, com a concordância deles com a condição. Agora você pode apresentar sua melhor opção a eles e terá muito mais chances de alcançar o resultado desejado. Você tem o poder nessas situações para remover a barreira respondendo com uma pergunta poderosa que elimina o argumento da outra pessoa. 20 suficiente. Esta próxima palavra refere-se precisamente a cenários em que você está procurando outras pessoas para tomar decisões sobre quantidade ou nível de serviço. Trata-se de tornar muito mais fácil para outra pessoa chegar um pouco mais alto do que poderia ter feito de outra forma. Tomando o exemplo das vendas no varejo, são inúmeras as ocasiões em que os clientes deliberam sobre a quantidade que devem comprar de determinados itens. Você provavelmente pode até se relacionar. Por exemplo, talvez no supermercado você tenha questionado o número de maçãs que deveria comprar. Em cada conjunto de circunstâncias em que você se envolve no processo de tomada de decisão, você tem o poder de influenciar as ações dos outros. Os consumidores adoram ser guiados pela coisa certa a fazer, e ajudar as pessoas a se decidirem é uma habilidade que o ajudará a alcançar os lugares mais altos. Voltando ao cenário do supermercado, vamos imaginar que você está deliberando entre 4 e 8 maçãs. Se você estivesse sendo atendido nessa transação e lhe fizessem a pergunta direta, 8 maçãs seriam suficientes para você? Sua resposta imediata seria sim e a decisão seria tomada. Nos negócios, seu objetivo pode ser fazer com que as pessoas voltem para seus produtos uma e outra vez. Garantir que eles tenham as quantidades corretas para criar o hábito de usar seus produtos pode ser um componente-chave disso. Tenho certeza de que você gostou do uso de produtos de higiene pessoal de viagem, mas nunca investiu nos produtos, mas quando comprou uma oferta de 3x2, isso muitas vezes se tornou sua nova marca de escolha. Há uma empresa com a qual trabalhei extensivamente, e seu principal produto é um gel para beber que eles querem que as pessoas voltem e consumam uma e outra vez. Em discussões cara a cara com um cliente, o dilema geralmente surge sobre quantas garrafas eles devem comprar, e a escolha geralmente fica entre 2 e 3 garrafas. Em vez de uma análise detalhada dos benefícios de 3 garrafas sobre 2, você pode simplificar facilmente a decisão com a pergunta direta: 3 garrafas seriam suficientes para você? Em cada conjunto de circunstâncias em que você se envolve no processo de tomada de decisão, você tem o poder de influenciar as ações dos outros. Esse uso de palavras leva o destinatário a responder à pergunta direta, e o sim se torna o caminho de menor resistência. Quando usado habilmente em situações em que alguém impressionável deve escolher entre 2 opções, você quase sempre fará com que ele escolha a maior. Escolha o maior. Tenho certeza que você pode pensar em muitos cenários semelhantes em seu próprio negócio. Entenda que, se você oferecer a alguém a escolha entre 2 números, provavelmente receberá uma resposta de 50%. No entanto, uma pergunta direta envolvendo apenas a opção maior e a palavra mágica suficiente balança essas probabilidades muito mais em sua direção. Integrar esse princípio em todas as conversas que envolvem o seu negócio pode ter um impacto enorme nos seus resultados. Imagine se cada transação contivesse apenas mais uma unidade. Integrar esse princípio em todas as conversas que envolvem o seu negócio pode ter um impacto enorme nos seus resultados. Imagine se cada transação contivesse mais uma unidade. 21 Just One More Fim. Nos programas de treinamento de vendas, é comum falar sobre a importância de um upsell, convidar seu consumidor a comprar mais no momento da transação. A sessão anterior mostrou uma maneira simples de conseguir isso, mas uma prática menos comum é o dowsell. Um dowsell envolve trabalhar para alcançar um objetivo menor se você não conseguir atingir seu objetivo principal em uma conversa. Talvez você tenha procurado um acordo para um grande contrato de longo prazo, um dowsell pode ser uma primeira ordem de teste. Ou talvez você quisesse alguém para fazer parceria com o seu negócio, o dowsell pode ser experimentar seus produtos como cliente. Este conjunto de palavras mágicas permite que você crie essa oportunidade ao sair de uma conversa. Em vez de sair sem nada, você usa essas palavras para uma nova tentativa. Essa técnica me foi apresentada pela primeira vez quando eu assistia a dramas criminais na TV na casa dos meus avós quando criança. Esses programas me apresentaram possivelmente ao maior negociador que já conheci, o detetive de televisão Columbo, famoso por um conjunto preciso de palavras. O que ele faria é interrogar seu suspeito, passar pela ladainha de reunir todas as informações que pudesse e depois se virar para sair. Justo quando o suspeito tinha certeza de que eles haviam se safado, Columbo voltava para eles, com o dedo apontado, Columbo se voltava para eles, com o dedo apontado para cima, dizia: "Ah, só mais uma coisa." Foi nesse momento, quando a guarda do suspeito estava baixa, que ele poderia fazer sua próxima pergunta e receber as informações-chave de que precisava, a pista que o levaria a solucionar o crime.
Usar as palavras mágicas só mais uma coisa mantém a conversa viva e pode ajudá-lo a evitar sair sem nada. Esta lição pode se traduzir em muitos cenários em nossas vidas. Aqui está apenas um deles. Você se encontra com alguém para apresentá-los as suas ideias e procura ganhar o compromisso deles. Eles meio que gostam de você e de suas ideias, mas não têm tanta certeza, e a reunião está chegando ao fim. Você agradece a eles pelo tempo, arruma suas coisas e vai para a porta. Nesse ponto, você pode criar um momento Columbo e voltar para eles com as palavras: só mais uma coisa. Quando eles pensam que não compraram nada, você apresenta uma ideia simples, algo que é realmente fácil para eles experimentarem, e os traz para o seu mundo com uma decisão muito menor do que você pediu anteriormente. Exemplos de coisas que você pode adicionar com o momento Columbo incluem: pedir que eles experimentem um produto, pedindo que eles se comprometam com um pedido pequeno, convidando-os para um evento, apresentá-los a alguém que você acha que eles deveriam conhecer, pedindo-lhes para fazer algo por você, fazendo-lhes uma pergunta que cria escassez em sua primeira oferta. Usar esses momentos e as palavras mágicas só mais uma coisa mantém a conversa viva e pode ajudá-lo a evitar sair sem nada. 22 Um favor. O sucesso na vida e nos negócios raramente é alcançado sem o apoio de outras pessoas. Se você pode fazer coisas que permitem que outras pessoas o ajudem a alcançar seus objetivos, então as chances de você alcançá-los aumentam significativamente. Tenho certeza de que você já passou por muitos cenários em que desejou que outra pessoa fizesse algo que tornasse sua vida um pouco mais fácil, que lhe abrisse uma porta ou lhe fornecesse as informações necessárias para progredir como gostaria. Ao chegarmos ao final deste livro, talvez você possa me fazer um pequeno favor. Pense por um segundo em como você se sente sobre eu fazer essa pergunta direta: você poderia me fazer um pequeno favor? Tenho certeza de que, naquela fração de segundo, você pensou que poderia estar razoavelmente aberto para me ajudar. Este é um conjunto simples e poderoso de palavras mágicas que você pode usar para fazer alguém concordar em fazer praticamente qualquer coisa antes mesmo de saber o que é a coisa. O pedido de um favor quase sempre ganha um acordo unânime do destinatário, e a pior resposta possível ainda é um sim condicional, como depende do que for. Pense nas coisas que você poderia pedir que as pessoas fizessem se concordarem com o favor que você está pedindo. Tenho certeza de que sua mente está confusa com as dezenas de coisas que você poderia adicionar à sua lista de desejos e às pessoas que poderiam ajudá-lo com eles. Neste livro, quero ilustrar o quanto pode ser feito com uma poderosa mudança de palavras. Podemos explorar a aplicação dessas palavras mágicas usando o tópico de referências. Aumentar uma nova base de clientes a partir de seus clientes satisfeitos existentes é uma estratégia sólida para o crescimento dos negócios, no entanto, muitas vezes não é implementado. Acredito que existem 3 razões principais pelas quais as pessoas não pedem referências a outras: 1. São muito preguiçosas e não podem ser incomodadas. 2. Eles não sabem quando perguntar. 3. Não sabem perguntar. Vamos primeiro considerar a primeira opção. Principalmente se relacionaria com as pessoas que não leem livros, não frequentam treinamentos ou levam seu desenvolvimento pessoal a sério. Isso claramente não descreve você, então acho que devemos considerar as outras 2 razões. Quando se trata do momento, existem literalmente dezenas de momentos em que você pode pedir uma referência. Se você dedicar um tempo para considerar todos os exemplos de bons momentos, todos eles terão uma coisa em comum: a outra pessoa está feliz. Quando as pessoas estão felizes com o que você fez por elas, há algumas palavras simples que quase sempre aparecem. Eles expressam sua felicidade com as palavras obrigado. Essas palavras podem facilmente desencadear sentimentos de orgulho e autoestima em você. Além desses sentimentos, é importante que você entenda a razão mais simples pela qual as pessoas dizem obrigado. Uma expressão de gratidão vem de um sentimento de dívida. Simplificando, quando eles dizem obrigado, é porque eles sentem que devem algo a você. O melhor momento para pedir a ajuda de alguém é quando ele se sente em dívida com você. Tudo isso significa que, da próxima vez que você ouvir as palavras obrigado de seu cliente ou cliente em potencial, use isso como deixa para pedir mais. Agora que você tem o tempo, vamos determinar como perguntar. Então, eles disseram: obrigado, o que lhe dá a deixa para fazer sua primeira pergunta: você não poderia me fazer um pequeno favor? Você poderia. Essa simples pergunta obtém uma resposta quase certa e agradável e lhe dá permissão instantânea para continuar com o restante de sua solicitação. Você pode então continuar dizendo: você não saberia. Isso lança um desafio, o que faz as pessoas quererem provar que você está errado. Apenas uma pessoa, apenas um, porque é razoável e parece uma pergunta simples, e é mais provável que pensem em alguém pelo nome. Alguém que, como você, isso faz com que a pessoa reduza as opções e você mais dos prospectos certos, além de ser um elogio sutil.
Se beneficiária de, e, em seguida, enfatize o benefício específico ou a experiência positiva pela qual eles acabaram de agradecer. Então, cale a boca. As pessoas agradecem quando sentem que devem algo a você. Este é o melhor momento para pedir a ajuda de alguém. Quando eles pensaram em alguém, você precisa saber para onde. Quando eles pensarem em alguém, você precisa saber para onde ir em seguida. Você provavelmente verá na linguagem corporal deles quando eles pensarem em alguém. Nesse ponto, diga: não se preocupe. Não estou procurando os detalhes deles agora, mas em quem você estava pensando. Isso automaticamente tira a pressão, e o mas os ajuda a lembrar apenas a parte final da frase. Descubra então quando eles provavelmente verão a pessoa em quem pensaram. Você não poderia me fazer mais um favor, poderia? Quero dizer, eles disseram sim da primeira vez. Da próxima vez que você vir Steve, você poderia compartilhar com ele um pouco sobre como foi fazer negócios comigo e ver se ele está com a mente aberta para receber um telefonema meu para ver se posso ajudá-lo da mesma maneira que ajudei você. Sua perspectiva quase certamente concordará. Tudo bem se eu ligar para você na semana que vem para saber como foi a conversa com Steve. Eles provavelmente serão, novamente, agradáveis. Você ligará quando disse que faria e perguntará: acho que você não conseguiu falar com Steve. Como uma pessoa de palavra, ou eles dirão com orgulho que falaram com Steve, ou ficarão envergonhados e lhe dirão como irão completar a introdução. A mágica disso, a louca ironia, é que você retarda o processo, mas acelera o resultado e acaba conversando com pessoas que esperam sua ligação. Aguardo seu contato e agradecemos. Ele fornece a você futuros clientes qualificados que já possuem experiência de terceiros com suas ofertas, bem como permissão para fazer contato. Eu levaria isso ao invés de um nome e número em qualquer dia da semana. Agora é hora de fazer um favor a si mesmo e olhar para todas as coisas. Agora é hora de fazer um favor a si mesmo e olhar para todas as coisas que você pode estar pedindo aos outros, ganhando o compromisso deles antes mesmo que eles saibam o que é isso. 23 Apenas por curiosidade há uma objeção que as pessoas fazem em resposta a ideias que sempre me frustrou. Essa objeção é: eu só preciso de algum tempo para pensar sobre isso. Não estou dizendo que as pessoas devam se sentir apressadas em tomar decisões. É só que minha experiência me diz que essa afirmação raramente significa que elas estão se afastando para fazer uma análise detalhada de sua decisão. Eles estão apenas empurrando sua decisão para outro dia. Aplique algum contexto a isso e considere que você gastou tempo respondendo a uma pergunta, visitando um cliente em potencial, conhecendo e ouvindo seus desafios. Você então fornece a eles um conjunto detalhado de recomendações sobre como você pode ajudá-los a alcançar seus objetivos ou seus desafios. Em troca, eles fornecem essa resposta vaga que não ajuda ninguém na discussão a chegar ao fim. Minha preocupação é que não é justo. Acredito que se você entregou sua parte corretamente, então a outra pessoa pelo menos lhe deve um pouco mais de transparência em relação aos seus pensamentos. Ao receber esta resposta, muitas vezes me peguei querendo gritar: o que é que você quer pensar? Eu sabia que se eles pudessem abrir seus pensamentos para mim, então eu provavelmente poderia ajudar. O problema era que eu sabia que não podia perguntar isso porque pareceria rude ou desagradável. Então, em vez disso, ouço pessoas na minha situação dizerem coisas como: é desagradável. Então, em vez disso, ouço pessoas na minha situação dizerem coisas como: está tudo bem, sem pressão, estamos prontos quando você estiver pronto, e se afaste da oportunidade esperando que o tempo a conserte. Essa frustração significou que eu tive que encontrar uma maneira de obter uma resposta real das pessoas fazendo perguntas rudes e desagradáveis sem parecer rude ou desagradável. O que eu quero da resposta deles não é compromisso garantido, mas honestidade na discussão para que ambos saibamos quais são os verdadeiros obstáculos. O que descobri foi que, se eu iniciasse uma dessas perguntas diretas com um certo conjunto de palavras mágicas, eu poderia transformar rude e desagradável em suave e fofo. Ao encontrar uma razão para minha pergunta direta e obter permissão para fazê-la, mudo instantaneamente o controle da conversa para mim. As palavras que uso para fazer isso são só por curiosidade, e podem ser usadas como prefácio perfeito para muitas perguntas diretas. Exemplos: os exemplos incluem: só por curiosidade, o que é especificamente que você precisa de algum tempo para pensar? Só por curiosidade, o que precisa acontecer para você tomar uma decisão sobre isso? Só por curiosidade, o que está te impedindo de seguir em frente com isso agora? Em cada um desses exemplos, o que é imperativo é que você fique quieto após sua pergunta. O silêncio se torna seu amigo, você não deve pré-julgar sua resposta ou colocar palavras em sua boca. Eles agora sabem que precisam lhe dar uma resposta adequada, e uma de duas coisas acontecerá. Fazer perguntas grandes e corajosas é exatamente o que você precisa fazer para se tornar um criador de mentes profissional. A coisa número 1 é que talvez 12 segundos se passam.
Isso vai parecer 3 semanas. Eles então voltarão com uma resposta real e honesta, e você poderá trabalhar com essa transparência. A segunda opção seria que o tempo fosse mais longo. Esta é uma boa notícia. Morda a língua, sente-se nas mãos, não faça nada. Deixe o tempo passar. Durante essa pausa prolongada, eles estão procurando uma desculpa e muitas vezes percebem que realmente não tem uma. Eles então respondem com coisas como: sabe de uma coisa, você está certo. Não há nada em que pensar ou não há nada que precise acontecer ou não há nada que me impeça. É o próprio fato de você estar preparado para fazer a pergunta que eles ainda não estavam preparados para fazer a si mesmos que os capacita a tomar uma decisão que ambos sabem que era certa para eles em primeiro lugar. Fazer perguntas grandes e corajosas é exatamente o que você precisa fazer para deixar de ser como todo mundo para se tornar um criador de mentes profissional. Pensamento final com todas estas palavras a considerar. Tenho certeza de que agora você está ciente de que buscar as palavras certas no momento certo pode fazer toda a diferença. Há mais uma coisa que quero compartilhar com você, algo que não é necessariamente uma palavra mágica. É algo, porém, que pode fazer uma enorme e profunda diferença no seu nível de sucesso quando você transmite seu conhecimento e sabedoria aos outros. Uma preocupação que ouço de muitas pessoas é o medo de ser pego de surpresa quando se trata de conhecimento do produto sobre seus negócios e indústria, e a necessidade de ter respostas fantásticas para todas as perguntas. Há cerca de uma década, conheci um dos vendedores mais bem-sucedidos que já conheci. Eu estava tendo uma conversa com ele sobre o sucesso. Esse indivíduo em particular, Roger, estava na sala quando a primeira mensagem de texto foi criada e teve uma longa e ilustre carreira no setor de telecomunicações. Lembro-me de conversar com ele sobre a mudança dos telefones analógicos para digitais, e ele me disse que costumava receber perguntas de seus clientes o tempo todo sobre como essa nova tecnologia funcionava. A pergunta resultou em ele tentar explicar as atualizações tecnológicas e deslumbrá-los com seu profundo conhecimento, apenas para ser recebido por rostos vazios olhando para ele. Em um daqueles momentos de lâmpada que mudam tudo, Roger percebeu que estava fazendo tudo errado. Ele pensou que sua obrigação era realmente dizer a eles como essas coisas funcionavam. Ele rapidamente percebeu que sua responsabilidade não era dar a resposta, era apenas para dar-lhes uma resposta, então ele mudou a maneira como respondeu à pergunta. Daquele ponto em diante, quando os clientes perguntaram a ele, então, como tudo isso funciona, ele respondia com as palavras: funciona muito bem. 9 em cada 10 vezes, seus clientes ficaram encantados com essa resposta. Pense como isso poderia funcionar para você. Quando um cliente ou prospect pergunta como tudo isso funciona, você poderia simplesmente responder: ótimo. Quando eles perguntarem que tipo de resultados eles poderiam esperar disso, você poderia responder: bom. Ao dar uma resposta simples, sem esforço, positiva e edificante, que volta para eles na outra direção, observe como isso surpreende as pessoas com uma decisão positiva e as capacita a seguir em frente, em vez de confundi-las com fatos. Dê uma resposta que seja simples, sem esforço, positiva e edificante, e observe como isso surpreende as pessoas a uma decisão positiva. Tudo o que você aprendeu neste livro é simples, fácil de fazer e, melhor ainda, funciona. O que não faz, porém, é trabalhar com todas as pessoas o tempo todo. Ele só funciona com a maioria das pessoas na maioria das vezes. Há uma chance de que o que você está fazendo agora esteja trabalhando com algumas pessoas por algum tempo, então, por favor, não tente isso uma vez e me diga que não funcionou. Tente várias vezes até que se torne natural. Traga-o para a linguagem cotidiana, e o efeito composto dessas pequenas melhorias e mudanças sutis na linguagem, a capacidade de saber exatamente o que dizer e a inserção de algumas palavras mágicas, podem ser apenas o tônico que leva a sua ambição, dedicação e motivação, com algumas habilidades espalhadas e leva você de contar conversas para fazer as conversas contarem. Desejo-lhe todo o sucesso para o qual você está preparado para trabalhar. Por favor, aproveite a viagem. Há uma chance de que o que você está fazendo agora esteja trabalhando com algumas pessoas por algum tempo, então, por favor, não tente isso uma vez e me diga que não funcionou. Tente várias vezes até que se torne natural. Traga-o para a linguagem cotidiana, e o efeito composto dessas pequenas melhorias e mudanças sutis na linguagem, a capacidade de saber exatamente o que dizer e a inserção de algumas palavras mágicas, podem ser apenas o tônico que leva a sua ambição, dedicação e motivação, com algumas habilidades espalhadas e leva você de contar conversas para fazer as conversas contarem. Desejo-lhe todo o sucesso para o qual você está preparado para trabalhar. Por favor, aproveite a viagem. Há uma chance de que o que você está fazendo agora esteja trabalhando com algumas pessoas por algum tempo, então, por favor, não tente isso uma vez e me diga que não funcionou. Tente várias vezes até que se torne natural.
Traga-o para a linguagem cotidiana, e o efeito composto dessas pequenas melhorias e mudanças sutis na linguagem, a capacidade de saber exatamente o que dizer e a inserção de algumas palavras mágicas, podem ser apenas o tônico que leva a sua ambição, dedicação e motivação, com algumas habilidades espalhadas e leva você de contar conversas para fazer as conversas contarem. Desejo-lhe todo o sucesso para o qual você está preparado para trabalhar. Por favor, aproveite a viagem. E o efeito composto dessas pequenas melhorias e mudanças sutis na linguagem, a capacidade de saber exatamente o que dizer e a inserção de algumas palavras mágicas, pode ser apenas o tônico que leva a sua ambição, dedicação e motivação, com algumas habilidades polvilhadas ligado e move você da contagem de conversas para a contagem das conversas. Desejo-lhe todo o sucesso para o qual você está preparado para trabalhar. Por favor, aproveite a viagem. E o efeito composto dessas pequenas melhorias e mudanças sutis na linguagem, a capacidade de saber exatamente o que dizer e a inserção de algumas palavras mágicas, pode ser apenas o tônico que leva a sua ambição, dedicação e motivação, com algumas habilidades polvilhadas ligado e move você da contagem de conversas para a contagem das conversas. Desejo-lhe todo o sucesso para o qual você está preparado para trabalhar. Por favor, aproveite a viagem.